gente linda, mais um episódio do Falar Todos Falam, né? Um papo com quem faz. E agradecer toda a movimentação da galera, né? Reforçar o pedido de seguir o canal, curtir a gente no Instagram, compartilhar a história que você acha bacana. A gente tá fazendo os cortes, o Rodrigo faz os cortes, né? Que envia, a gente posta, né? Os cortes são aqueles trechinhos mais curtos. Para que a gente faz, né, retira do vídeo para poder tirar momentos bacanas para vocês, para que vocês curtam, compartilhem. É muito interessante, esse formato de conteúdo depende bastante, né, dessa ajuda, dessa contribuição. E claro, se vocês estiverem achando bacana, né, eu percebo que vocês estão comentando muitos vídeos, interagindo, isso é muito importante para que a gente possa continuar, né, empolgado e crescendo com esse trabalho. Também agradecer com a galera que faz, né, som, que faz tudo aqui acontecer, som e imagem, Rodrigo Damasceno, né, tá aí no áudio. Miqueias, da Iluminar Filmes, que tá aqui com a gente no vídeo. Beleza, e hoje a gente tem um patrocinador, né? A gente fechou aí um patrocinador oficial do programa. Esse programa é dedicado a ele, que é a Toque, né? Que é a empresa com um nome bonito, né? Soluções Financeiras. É uma fintech, gente. Nada mais é do que a questão financeira aliada à tecnologia, né? Hoje em dia a gente sabe que os smartphones, os aplicativos, a internet, né? A gente tá... Eu tô refém disso, negócio de aplicativo de banco, das que eu tô refém. Não sei nem como é que mais o caminho ali do Banco do Brasil. Não sei. Então, soluções financeiras, você tá passando aí pelo aperreio, lembrando que, né, as questões financeiras devem ser bem pensadas, devem ser bem entendidas, né? Eu gostaria muito, inclusive, que a educação financeira entrasse, né, mais no dia a dia aí dos jovens, seja pelas escolas, seja, enfim, qual o caminho, mas é super necessário. Mas se você estiver passando aquele aperreio, todo mundo passa. Todo ser humano passa um aperreio. Um ou dois ou vários, né? A vida é longa. Você tem aquele cartão de crédito de bobeira em casa, tá passando pelo aperreio, você vai lá com taxas de mercado, um serviço totalmente legalizado, tá? É uma fintech, gera nota fiscal de tudo, absolutamente tudo que faz. Do meu amigo Tiago e Eugênia, é um casal super empreendedor, né? Com a visão de negócio, já tá em 4 cidades, pessoal. Paraipaba, Paracuru, Trairi, e tá chegando agora no mês de abril em Itapajé, tá? Então é um cara super empreendedor, tem as menores taxas, né? É justamente por isso que existe essa modalidade de negócio, para tornar o crédito acessível. Tem menores taxas, você tem um cartão de crédito, pega aquele limite e ele te dá dinheiro na mão, né? Depois da transação. E super gente boa, né? Fica ali na Paraipaba, embaixo da Pousada Avenida, no Trairi e nas outras lojas. Depois eu vou até pegar umas referências, que no interior tudo é referência. Esse negócio de dar endereço e o número, né, não serve de nada. O povo diz assim, embaixo ali, perto da praça, em frente. A gente vai pegar essas referências para vocês. Beleza? Então, o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, a gente fala doutor, ele diz, não é doutor não. Não é doutor não, é doutor sim. É doutor sim, porque se eu não chamar de doutor, o povo não pensa que é outro e troca o nome, tá? É doutor e é doutor. Doutor Renato, seja bem-vindo à minha casa. Obrigado. Grande doutor Renato. Doutor, daqui pra frente doutor, acabou. Não tem mais negócio de só Renato, não. É doutor e ele se chamar de senhor, acabou, né? Aí é que ele desanima. Disse logo que era tímido, viu, gente? Não sei se vocês estão na AMP, disse logo que era tímido, não sei o que. Eu disse, não, eu duvido. Eu não acredito, porque a minha referência que eu tenho, doutor Renato, inclusive, ele, né, o pessoal às vezes liga o botão da câmera, fica nervoso. Eu disse, nervoso, sabe nem o que é ficar nervoso. Nervoso é eu marcando um horário na tua agenda. Um dia antes, meu amigo, dá logo febre, dor de barriga, eu invento logo. Graças a Deus, Deus me presenteou com a dentadura aqui. Boa. Que mais ou menos, não sei se é boa ou não, mas mais ou menos, porque se dependesse da minha ida, rapaz, eu luto muito para não ir ao seu encontro. Muito, mas muito, assim, lhe ver no meio da rua é bom, mas ir ao seu encontro, assim, no consultório. E eu tenho muita memória, foi você que extraiu um dente, um único dente que eu extraí aqui atrás, que eu não sei o que foi e tal. Eu lembro, menino, tio Zé Lira, eu com dor de dente dentro de casa, tio Zé Lira, menino, tio tá doente, homem, pega que vale no doutor Renato. Mas tu era menina? Menina mesmo. Mas não pode. Pode. Não pode, que eu me formei um dia desse. Não, vamos, rapaz, o cara é tímido, olha a piada do cara, vamos um dia desse. Eu era menina, sim. Chegou na Paraipaba que ano? 96 para 97, eu acho. 97, Ora, se eu nasci em 83, eu tinha quantos anos aí tava com... Eu me lembro de você menina mesmo. Eu devia ter, assim, não era menina, uma criança, mas era assim, 12, 13, coisinha assim, nessa faixa aí de 10 a 15 anos. Também não vou revelar aqui a minha.
Eu acabei de dizer que nasci em 83, não vou revelar. Apaga, dá pra cortar? Não dá não, né, que a gente não gosta. Então, e aí a minha referência, né, a minha lembrança que eu tenho, vou no dentista, Zé Lira, tá? Naquela época eu não sabia o que era dentista. Assim, eu tinha muita memória do meu pai, que era... Ai, meu pai sofreu muito com dentista, né, uma geração que... Ave Maria, apavorada do dentista. Aí eu cheguei lá no doutor Renato, eu fui trair um dente, as pernas tremiam mais, não sei o que, o doutor Renato botou uma música e ficou cantando. Esse cabo vai me atender cantando. Ele botou você. Afinado que só uma graúna. É tipo isso aí. Mas eu olhava, né, adolescente. Você não. Eu tô falando de mim, né, gente? Se você aí já. A sua tecnologia era mais avançada, eu aqui no interior do Ceará, eu ser atendida por um dentista O que. primeiro Bluetooth era cantar, né? Não tinha Bluetooth. Um dentista cantando. Aí ele abre a boca e aí, Ingrid, não sei. Não. Eu, esse cabo vai arrancar outro dente, não vai arrancar o que eu vim pra arrancar, não. E aí, me conte. Como é que você chegou aqui? Aterrissou. Me fala. Bom, quando eu me formei, eu estava me formando, tinha um amigo meu que ele era médico aqui. Quem? O Dr. Ricardo Mendonça. Não, ele dava uns plantões e a gente, quando a gente se forma, quando a gente sai da faculdade, eu me formei na UFC, aqui do Ceará. E quando a gente sai quando a gente está na faculdade, a gente fica... Ai, meu, não vejo a hora de eu sair. Quando a gente sai... Não vejo a hora de voltar. Dá uma depressão, uma coisa assim, meu Deus, e agora? Tô solto, o que é que vai ser de mim agora? Se eu precisar daquele professor, se eu tiver uma dúvida, o que é que eu faço, né? Você fica meio órfão. E eu arranjei uns empregos lá em Fortaleza e tal, e ele me chamou para trabalhar aqui. Filho de Fortaleza? Não, eu nasci em Sobral. Minha família é de Sobral. Ai, olha aí. Gente, podcast com pessoas internacionais. United States. Exatamente. E aí ele dava plantão aqui, na época era a Maria Moreira, que era a diretora do hospital. Sim. E eu vinha dia de segunda-feira. Eu atendia, vinha e voltava, né, para Fortaleza. E aí tinha meus empregos aqui, lá, tinha uns empregos aqui. E eu não gosto muito de cidade grande, nunca gostei muito. Aquele trânsito, aquela vibe ali, É outra energia, né? É outra energia, exatamente. Tipo, eu passava mais tempo dentro do carro, no engarrafamento, eu já chegava no local, assim, com o humor alterado, né? Você já chega meio triste, porque... Naquela época, né? Época. Imagina hoje. E aí sempre que surgiu a oportunidade, para me ficar 2 dias, depois 3 dias, depois 4 dias, depois 5 dias. E aí eu fui ficando já, na época, eu acho que foi na primeira administração do Zé Gutenberg, a doutora Elaine, que era Secretária de Saúde. Secretária. E, aliás, na segunda administração do seu Zé, né? Como eu disse, eu era um nenenzinho, né? Eu ainda estava entendendo Lé com Cré. Pronto, aí eu... Mas não chamei você de velho não, viu? Não, só não. E aí a gente morava numa casa aqui, tinha uma casa, né, que a prefeitura dava. Aliás, antes de morar nessa casa, eu morei no hospital. Dormia no repouso médico. Sim, 2 dias na semana. Os outros dias da semana eu voltava. Era mesmo, se era só 2 dias, não era só uma noite, né? Decisão assim. Era. Não, aí depois foi 3 dias, né? Sim. Segunda, quarta e sexta. Depois... Pagou esse aluguel lá? Não. Não, ninguém cobrou. Eu comia lá na cozinha do hospital, na época. E, assim, eu já passei muita coisa. E eu achava engraçado que tinha gente que dizia assim, rapaz, doutor, porque na época, eu acho que tinha, talvez assim, dessas Mas pessoas... dentista tem isso de doutor, né? Vamos esclarecer logo isso. Como é isso? Dentista é doutor, assim, é doutor, a gente chama de doutor. Pois pra mim é indiferente isso. Tanto faz ser doutor como não ser. Pra mim, tem gente que diz assim, doutor é quem tem doutorado, doutor é quem tem né? o diploma. Pra mim, não, eu sou o Renato. Mas tem gente na Paraíba que lhe chama de... Tô curioso. Tem gente que lhe chama de Renato? Tem. No meio da rua assim, ei, Renato! Tem gente que me chama... Porque assim, geralmente as pessoas que me conhecem através do consultório me chamam de doutor. Sim. E quem me conhece fora do consultório, no negócio de trilha ou... É Renato. E outras coisas é Renato. Entendeu? E foi isso, assim. Minha chegada aqui foi nessa época. 90, só pra gente fazer a cronologia. 7, por aí. Por aí. Que idade, assim, mais ou menos? Só pra gente
Ixi, imaginar? eu sou ruim de memória, mas eu acho que eu 90. devia ter uns 25, 6, 7, por aí. Pronto. E aí, a sua família? Pai, mãe, Sobral ou Fortaleza? Pronto, meu pai, minha mãe, minha família é de Sobral e meu pai ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então a gente morava em Sobral. Meu pai era um bancário lá na época. Bancário era, Meu pai foi bancário. né? Era Banco do Nordeste, era aquela coisa. Meu assim. pai era Banfó. A gente morava numa casa muito confortável, muito boa. E ele teve um problema ele tinha pegou não sei se foi uma gripe, porque assim é uma coisa tão antiga que o que a gente guarda às vezes nem é a realidade, mas o que eu me lembro é que ele adoeceu, estava doente e em seguida pegou outra doença, papeira, e agravou e ele veio Rapaz, meu pai também falecer. teve papeira. Foi. Meu pai foi do tipo que raspou, né? Porque teve literalmente aqui, raspou aqui, passou a gilete, ficou E com meia complicou, barba. Não, tirou meu pai é marmotoso, tirou a meia barba aqui e ficou com outra barba. Aí onde ele chegava, o que é que tu tem na papeira? Ó, cabeça do cara. Pois é, aí como meu pai faleceu, aí minha mãe, a viúva, éramos 3 filhos, né? Eu sou o caçula. A viúva veio para Fortaleza para minha mãe não trabalhar. Aliás, meu pai não queria que minha mãe estudasse nem fizesse nada Do lar, né? do lar. Mas minha mãe, não, eu vou. Porque assim, meu pai dava tudo para ela. Para que você está fazendo faculdade? Olha aí, né? Nessa Sim. época já. E eu fui o padrinho de formatura dela. Ela se formou em enfermagem, lá em Sobral, né? E aí, se não fosse a insistência dela de se formar, de ter uma profissão, como é que ela ia criar os filhos, né? Sim, né? Aí naquele depois momento. aí a gente veio para Fortaleza e foi uma época muito difícil para mim porque ela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar os filhos. Então nós éramos 3, né? Eu, minhas 2 irmãs, e para viabilizar essa mudança de vida repentina dela, cada filho ficou numa casa diferente. Uma irmã minha ficou com minha avó, outra irmã ficou com a tia e eu fiquei com minha mãe. E a gente morava de favor numa casa da família, né? Era lá na Major Facundo, Sim, centro. lá no centro. E eu, com uns 4 anos de idade, 5 anos, eu me lembro que ela ia trabalhar, meus tios também, saiu todo mundo, eu ficava sozinho em casa. Não tinha nem com quem, imagina como Deus é bom, porque uma criança de 4, 5 anos sozinha em casa, Hoje em casa o conselho tutelar vai em cima. não, e com geladeira, com tomada para dar choque. Curioso, que nem eu sou, né? E aí o que é que eu fazia? Corria para debaixo da cama, ficava escondido, morrendo de medo, porque eu ficava vendo ali a casa do centro, ali da cidade, não tem a porta, a calça... em na frente à rua, né? calçada. É o que a gente chama, a casa é na rua, né? Sim, e aqueles movimentos, aqueles... Pessoal falando alto, aqueles Centro, ambulantes né? e Todo tal. centro da Pronto. cidade. E eu embaixo da cama morrendo de medo com... Sei lá, que alguém fizesse uma criança, Sim. né? E Mas foi o jeito que ela conseguiu, né? sim, mas aí, com o tempo, conseguiu juntar os filhos, conseguiu comprar um apartamento e, graças a Deus, deu tudo certo. Porque até por tudo que aconteceu, era para mim ser cheio de coisinha, né? Sim. Mas, graças a Deus, Deus foi tão bom que passei, sobrevivi sem nenhum... Estudou aonde? Ensino médio? Eu comecei a estudar em Fortaleza, foi no colégio João 23. Que era no João 23? Não, era ali na Antônio Salles. É próximo, não sei se é um cometa que tem lá hoje. Na Antônio Salles. Ali. Não, ali eu acho que tem outro colégio hoje. Acho que é um Tem colégio. um supermercado bem na esquina, onde é um supermercado bem na esquina. É perto ali do Paulo Sarazate, na altura do Paulo Sarazate, por ali. Bagunçou. Não, aí só sei que né, cometa, né? E nessa época, minha mãe nem sempre podia ir me buscar e minhas 2 irmãs foram minhas segundas mães. Querendo se emocionar. Pode se emocionar, é importante. Importante. E são essas pessoas que ensinam muito. Eu também ainda temos muitas coisas. Olha, já tenho um pai bancário, o pai que teve papeira. Eu tive várias mães também. Várias mães em épocas diferentes. A minha vida me trouxe em cada momento uma mãe.
E aí é muito importante a gente ter essas pessoas na nossa vida. E as suas irmãs, né, foram essas pessoas que fizeram. Como é o nome delas? A Sam e a Mônica. Estão vivas, bem. Tá com convívio diário, né? A gente sempre se reúne lá na Taíba, né? A gente tem uma casa lá e sim, como elas têm a vida delas e tudo aí, às vezes, final de semana, a gente confraterniza lá, né? Sim. E aí elas foram as pessoas que, né, nesse momento... E aí foi se encaminhando para a faculdade? Não, aí depois de lá eu estudei no Santo Inácio, no colégio, porque assim, engraçado, né? Hoje, nessa época, uma viúva, né, enfermeira, trabalhava em 3 empregos diferentes, mas ela, graças a Deus, ela conseguiu me proporcionar, e para minhas irmãs, um estudo nas melhores escolas de Fortaleza, né? Que na época eu estudei no Santo Inácio, aí ela conseguiu comprar um apartamento, o Santo Inácio, porque eu ia a pé para o colégio, e acabou que ficou assim, deu tudo certo. Melhorou, né? Aí depois do Santo Inácio eu fui para o Cristos, fiz o 1º, 2º, 3º ano lá. Na época eu era daqueles alunos, Ingrid, que eu não estudava muito, porque eu te falei aqui até antes de começar, eu sou o homem do improviso. Sim. Vai tocando, né? Vai tocando. Vai aparecendo, vai tocando. Aí na hora da prova eu improvisava. Como é que improvisa uma prova, doutor Renan? Pois é. Me explica aí, improvisar uma prova. Tomara que meu filho não veja. Não, Luna, corta, só corta. Vou ter que cortar, hein? Não, assim... Porque o seu filho também gosta de improvisar? Mais ou menos. A palavra é essa, improvisar? Não, aí eu botava ali todas as opções, via as probabilidades, jogava no software, o software me dizia qual era a probabilidade maior. No meu tempo, o nome desse software é chute. Mas era um chute bem calculado. Entendi. Não, mas era assim. O resumo era assim, eu passava o ano jogando videogame, brincando, tendo a infância, porque justamente, na verdade, eu era muito assim, porque minha mãe não podia estar em cima de mim. Eu sempre... Dependente, né? Eu fui criado solto. Solto assim. Não é jogado, é solto, né? Solto porque não tinha ninguém me dizendo, faça isso, faça aquilo. Então, isso eu acho que hoje em dia é uma característica bem marcante em mim. Eu detesto ser regulado. Regulado, não sei o que, faça assim. Porque eu com 8 anos, eu fazia almoço para mim, eu que fazia minha comida, porque minha mãe não estava sempre em casa, eu não gostava de tudo, já tentaram de tudo para me fazer comer, e eu não comia, né? Me enganaram. Não, como isso aqui é bife, não era bife, era fígado. Aí eu ia piorando, mas né? desleal, viu essa pessoa? Pessoa que engana você com bife, com fígado. A vovó, que golpe, hein? A vovó, a gente ia para casa dela, todos os netos, as mães mandavam para engordar. Ia passar as férias na vovó. Bacurim? Aí voltava de lá, porque ela empurrava mesmo. Chegou um dia, eu lá, assim, meu filho, vovó, eu tô aguentando, vou provocar. Ela, provoque, mas no banheiro provoque e volte e acabe. Aí era daí pra lá, né? Enfiar a goela abaixo, né? Pois é. Aí, não sei nem o que eu tava falando. Voltamos para o ensino médio das suas irmãs, que você tava... Esse cabo que não estuda muito, né? Não, assim... Isso no Cristo, já? Não, no Santo Inácio. No Cristo eu comecei porque aí eles visam muito a história do vestibular e tal. Uhum. Mas eu digo assim, eu não estudava em casa, eu prestava atenção à aula e eu chegar na prova eu sabia. Sim. Entendeu? Eu digo assim, eu não fui aquele de estudar, de sentar todo dia naquele horário. Eu também não. De ter aquela metodologia, né? Porque como eu mesmo fazia meus horários, uma criança não tem essa maturidade e tudo. E eu chegava lá na hora, eu me lembrava, tal, resolvia, desenrolava. Nunca perdi ano, passei e aí... Cumpriu a missão, né? Rapaz, o que eu tenho que fazer aqui nesse ano? Rapaz, passar, chegar lá no final do ano, receber o boletim e virar o ano. Pois é, assim, eu fui um que eu nunca achei que nota é sinal de inteligência. Hoje, assim, na minha época, não sei se era diferente, mas para mim, eu não tinha aquela competição. Eu via muitos amigos meus, eu nunca fui uma pessoa competitiva. Eu nunca eu quero ser melhor que... Eu nunca fui para frente querendo competir com ninguém. Fulano é assim, tu tem que ser melhor do que o fulano, que tu vai chegar mais longe. Tem gente que é assim, beleza, não tem problema, nada de errado.
eu não era assim, né? Não era muito competitivo. Então, para mim, bastava eu, como você disse, cumprir minha missão, passar de ano, beleza. E uma época, quando eu acabei o colegial... Colegial? Não mais, ginásio, né? mas pode continuar. Ginásio, Aí, na época, só existia a UFC, praticamente, não tinha essas milhares de faculdades que tem hoje, né? Unifor, UFC, né? Na minha, eu acho que o Unifor estava... Tinha. Tava começando, não, mas ela não tinha muito curso, o né? S, né? O S não tinha Unifor. muitos cursos lá na Unifor. Na área de saúde, eu acho que só tinha enfermagem. E já queria? Não, aí... Como é que os dentezinhos chegaram? Pronto, aí um jovem que vai se formar, o que é que aqueles... tipo aqueles educadores de vocacionistas... Teste vocacional, não sei o quê. Quais as matérias que você gosta, você diz quais as matérias que você gosta, você tem afinidade, que você gosta de estudar, e você... Aí a matéria que eu gostava, biologia e matemática. Fui fazer o quê? Agronomia. Aí fiz o primeiro, segundo, terceiro ano, estudava à noite. Não, fez a faculdade de agronomia? Não. Entrei na agronomia, mas não fiz. E aí o UFC, porque eu acho que a agronomia UFC. só tem uma... UFC. Aí volta atrás. Certo. Vestibular. O vestibular, antigamente, você tinha que fazer um vestibular focado num negócio. Sim, ainda né? Sei lá. Mas era esticado antigamente, porque assim, era tipo... Odontologia era 40 vagas no ano, na UFC. Morreu. Acabou. 40 vagas. Na minha época, eu fiz, eram 10 mil para uma vaga. Concorrênciazinha, né? Grande. Aí, eu acabei o terceiro ano e disse, não, eu gosto de matemática. Eu gosto de... Aí fez o teste vocacional, caiu na agronomia. Aí eu olhei parecido com aquelas roletas da festa de outubro, da praça, né? Rodou, agronomia, cheguei. Uma criança jamais vai saber. E hoje a vida me ensinou, sabe o quê? Quando você trabalha com uma coisa que você gosta, às vezes você deixa de gostar daquela coisa. Porque assim, eu adorava computador, inventei de botar uma lan house aqui, hoje eu não aguento nem ver computador na minha frente. Ou seja, trabalho, doutor Trabalho Renato é uma coisa. constituiu uma nova frase, né? Trabalhe com o que gosta e passe a odiar o que você gosta. Tipo isso. Né? Eu acho mais fácil assim, você se dedicar a uma coisa, você diz, não, eu sempre amei medicina quando eu nasci, eu olhei pro médico, vi e eu disse, eu vou ser médico. Comigo nunca foi assim. Não, eu olhei o senhor também na cadeira lá do dentista, eu olhei e disse, não quero nem uma gota. Aliás, eu quero ficar muito longe dele. Aí eu fiz essa faculdade, né? Fiz agronomia. Aí eu cheguei... E as irmãs? Minhas irmãs... Nesse momento aí dessa decisão? Minha irmã mais velha, a Mônica, ela sempre gostou muito de estudar. Aí ela seguiu os passos da minha mãe, né? Ela fez a Unifor, fez enfermagem. Acho que na época ela passou para a Unifor e para a Federal, se eu não me engano, e escolheu a Unifor por algum motivo que eu não me lembro. Mas hoje em dia ela é professora da Unifor, ela tem doutorado, mestrado, tem aquilo tudinho. Ela sempre gostou. Lustrado tudinho. Ela sempre gostou. Minha outra irmã, ela sempre foi muito vendedora, sempre foi muito articulada, né? Sempre fala aquela pessoa que resolve as coisas da família. E ela foi pro lado do bancário, acho que ela fez a administração e trabalhou muito em banco. Mas a visão dela sobre essa decisão da agronomia foi tipo, vai, passou. Como eu lhe disse. O teste vocacional mandou... Lá em casa, a palavra era nossa. A gente decidia. Minha mãe não interferia. Ela disse, tem certeza? Minhas irmãs me apoiavam e tal. Pronto. Vai. Entrou na agronomia. Entrei, Ingrid. Quando eu entrei na agronomia, depois que eu já estava lá, olha como é a cabeça do jovem, né? Fiz agronomia, passei o processo todinho, fiz as provas, fui fazer o vestibular, eu acho que era um final de semana de provas. Passei no vestibular, esperei, fiz matrícula e tal. Depois que eu tô lá, aí que eu pensei, rapaz, mas aqui no Ceará é tão seco, a agronomia trabalha com fazenda, com pecuária, com essas coisas. Como é que vai ser para mim arranjar um emprego? Sim. Aí comecei a ficar cafifado, pensando já nisso no primeiro semestre. E aí eu conversei com... Eu estava entrando, um conhecido meu estava saindo no último semestre. Por acaso eu encontrei com ele lá no campus do PC. E aí, fulano, como é? Me dá uma visão do mercado. Hoje, tu está saindo hoje. O que é que tu vai fazer? Ele disse, rapaz, graças a Deus eu arranjei um emprego lá em Mato Grosso. Mas o mercado é assim, muito difícil. Me deu um panorama aí, jogou um balde de água gelada em mim, né? De lá mesmo,
Não, aí eu ainda tentei fazer um semestre e tudo. Os alunos lá, era outra visão que eu era. Eu chegava lá, era muito bagunçado, os alunos não prestavam atenção muito, o pessoal só pensava em. Eu nem entendi como é que funcionava aquilo. O professor chegava, era aquela zoada, jogando papel no professor, e o professor também estava nem São aí. baderneiros assim, esse pessoal da agronomia. Não, era. Rapaz. Essa turma que eu fui, não Sim, sei. né? Você pegou esse azar, né? Aí eu olhando assim, eu disse, Não é o que eu quero pra mim, não. e pegando borboleta lá para estudar biologia e tudo, eu disse, não, acho que não é isso aí que eu quero ser, não. Eu vou. Aí tranquei. Vou voltar, Voltar. na mocinha do teste vocacional. Voltar para trás, aí fiquei. Eu disse, não, vou estudar agora para concurso. Eu acho que nessa época era o. Né, Ainda é. Mas lá na minha época era o sonho dourado, né? Era passar no concurso Eu federal. acho que não é nem a época, eu acho que ainda é o sonho. O Vitor, meu primo, lá da Maria Tereza, em frente, passou agora em 17 concursos, passou num concurso do tamanho do mundo agora, que eu não sei nem dizer o nome do cargo dele, mas é um concurso do tamanho do mundo. É o sonho dourado dele ainda. Pois é, eu poderia até É porque hoje temos mais oportunidades, na verdade, né? Mas é porque também essa história de concurso público, o pessoal, vamos dizer, tem uma série de regalias que as pessoas buscam. É uma coisa assim meio irreal, né? Sim. É uma coisa que com uma hora vai dar algum problema para se manter, né? E outra, tipo assim, a cada, sei lá, a cada 1000 tipos de concurso no Brasil, eu tô aqui extrapolando 100, realmente esse aqui realmente vai ser que nem esse do Vitor. O Vitor parece que em Caçapô ele passou não sei quantos concursos, não foi, Rodrigo? Tipo, 15, 16, 17 concursos e fazendo, e sei lá, posso estar me equivocando aqui na quantidade. O Vitor, grande abraço, né? Soube aí que você conquistou aí teve uma grande vitória. Pois é, e aí... Que a atriz, irmã dele, se formou... Eu falo isso porque o consultório do Dr. Renato era em frente à casa da Maria Tereza. Em seu frente. Otoinel, né? Otoinel, Maria Tereza e a Trícia. Eu cresci, ó. Como se... Cresci. Mas eu vivi muito aqui em Paraíba vendo aquela esquina ali. Sim. Né? Aquele pessoal namorando ali. Quantas vezes eu saio do consultório e tava o pessoal lá naquela calçada ali e tal. Na varandinha do Otoinel. Os alunos que vinham do colégio, né? Ficavam ali. Aí eu saí e disse assim, não, vou estudar para concurso. Aí nada de concurso vim, fazia curso, minha irmã montou um negócio, montou negócio de vender pastel. Sim. E aí Renato era o caixa da pastelaria. Sim. Aí eu estudava de dia, ia para lá eu acho que umas 5 horas, ficava até às 11. Passei assim uns 15 anos sem comer pastel depois dessa época aí, porque eu chegava... Cheiro de óleo não tinha. Na canela. Na canela, né? Aí sempre, assim, eu não ficava parado. Mas aí chegou uma hora, eu acho que eu passei uns 6 meses aí nesse negócio. Não deu mais certo lá, ela teve que fechar. Eu também já não aguentava mais. E disse, não, agora eu vou voltar para estudar, para fazer outro vestibular. Aí eu disse, não, agora eu quero odontologia. Minha mãe queria muito que eu fizesse medicina. Do nada. É porque Não, eu não acho que essa profissão, a pessoa... Eu quero odontologia. Não, é porque assim, eu sabia que era alguma coisa na área de saúde, porque eu gostava de biologia. Tipo assim, agronomia também tinha biologia e matemática, lembra? Entendi. Só que o vocacional da odontologia, se eu não me engano, a específica dele, a prova específica era biologia e química. Eu detestava química. Eu acho que por isso talvez eu não tenha... Não tenha encaixado de primeira, né? Mas eu descobri que não é que eu não gostasse de química, é porque nunca um professor tinha me ensinado bacana. Da forma não como tinha tido boas experiências com química. Não sei. Aí eu só sei que eu resolvi estudar, fiz vestibular 3 vezes. Quer dizer, como eu estava nessa vida parada, é a primeira vez que eu fiz vestibular, fiz mesmo sem compromisso, não passei nem para a segunda etapa. Nessa época o vestibular tinha a primeira e segunda etapa. Sim. Passei nem na segunda etapa. Mas também eu fui fazer a prova. Qual é a prova hoje? Não sabia nem qual era a prova do dia. Assim, meio... Desorientado. Confiando que era igual na época do colégio, do improviso. Não estudei, não fiz nada, mas eu vou fazer. Meu software não funcionou, o software. Não entrou na jogada. Aí na segunda vez eu estudei um pouquinho mais. Mas não me doei, não dei tudo que eu tinha. Aí eu estudava eu estudava ali, o cursinho que eu fazia era no GEL. Dunas. Não, o GEL em frente o Coração de Jesus.
numa praça ali do centro da cidade, tinha um gel ali. Sim, tem o Coração de Jesus. Tem ali que é um 7 de setembro, eu acho, ali hoje. Antes dele, era numa esquina. Sim. Por ali, não sei se é Coração de Jesus o nome da praça, esqueci. É. Mas lá no centro. Aí eu pegava um ônibus de noite. No cursinho, né? O cursinho é No puxado, cursinho. né? Aí no cursinho também, na segunda vez, melhorou um pouquinho. Aí eu falei pra minha mãe. Isso sempre pensando em não dar muita despesa pra minha mãe, porque eu vi que minha mãe era muito sacrificada e tudo. E aí eu disse, não, mãe, eu queria que a senhora me pagasse um cursinho específico para minha área. Que foi, na época, eu acho que era Espaço Aberto o nome. Que depois virou um colégio. Sei que esse professor de lá era excelente. Aí tive aula de Química, acho que eram 10 alunos na sala só. Eu aprendi Química, que eu não aprendi em todo o colégio, eu aprendi. Resultado, na terceira vez que eu fiz vestibular, me matriculei para odontologia aqui, só tinha um UFC. Uhum. E como era o sonho da minha mãe, eu fiz medicina lá na UFC de João Pessoa, Paraíba, né? Sim. João Pessoa. Uhum. E aí o GEL, ele fazia tipo uma caravana para levar os alunos deles, porque quem passava, eles faziam aquelas propagandas lá, né? E aí, foi essa terceira vez, né? Aí eu disse assim, não, eu cansei de estudar, é a última tentativa, eu vou dar tudo que eu tenho. Se não der certo, não deu. E aí, nessa época, passavam 120 pessoas para 40 vagas, passavam 3 vezes mais, aí a segunda fase era só específica, né? Uhum. E a específica e a redação, se eu não me engano. Não, a redação era na primeira fase. Sei lá. Não importa aí, né? Só sei que aí, nessa mesma época, eu fiz, enquanto que eu estava esperando, fui fazer a medicina lá em João Pessoa. Resultado, eu passei aqui, eu acho que na primeira fase eu entrei na primeira fase dos 120, eu acho que eu fui o 110, uma coisa assim. Entrou. Quase na rabada. Sim. Para a segunda fase, eu fiquei em 12, eu acho. Já melhorou, né? Porque quase que eu fecho as duas de biologia. Não. Quase que eu fecho a redação. Sim. Eu acho que a redação tinha um peso muito importante. Muito ainda até hoje, né? E eu sempre tive facilidade para escrever. Eu sou ruim de falar muito, assim. Eu gosto é ruim de falar, né? Eu gosto mais de escrever. Escrever, eu consigo jogar minhas ideias, né? Passei lá. Aí, engraçado que eu fui no ônibus desses alunos, né, para medicina. Aí o ônibus todinho era medicina, todinho. Só ia, tipo assim, aí tinha eu... Só a nata, né? Porque assim, eu acho que pro cara pagar, pra morar de fora e tal, aí eles faziam uma conta... Cursar medicina sempre foi uma coisa, tipo, né? o cara não ia sair daqui de Fortaleza, pagar uma casa lá, morar... Toda a estrutura para fazer, sei lá, fazer administração lá. Sim. Então, assim, o grosso dos alunos lá do GEL, nessa época, queria medicina. Sim. E aí eu me lembro que o ônibus foi lotado, só aluno de medicina, né? Chegar depois da prova, todo mundo lá com as borrachinhas anotava o gabarito. Aí eu e um amigo meu dava errado de todo mundo. Aí, puta, rapaz, se lascou. Agora... Não, todo mundo dava a mesma resposta, a letra A, o meu e o dele dava C. Ou depressão. Aí eu, rapaz... É meio que eu do Enem. Bateu o gabarito com uma amiga, não deu... Chegamos em casa, minha mãe, e aí, meu filho? Disse, mamãe... Foi ótimo. Não tô com muita esperança, não, porque pelo gabarito que a gente conferiu... Reze, mamãe reze. Resultado, do ônibus todinho, só passou eu e meu amigo. Do medicina. De medicina. E aí o resto tudo dançou, né? E aí... Passei no total também, na mesma época. Aí aquela escolha de Sofia, Jesus. né? Eu queria muito... Eu era mais para odonto, porque eu era um meninozinho meio danado, quando era pequeno. Cheio de cicatriz aqui. E quando eu ia para o hospital, eu fiquei assim com tipo um trauma, aquele cheirinho de éter. Para ter uma ideia, esse corte que eu tive aqui, eu não fui para o hospital. Eu cheguei banhado de sangue, minha mãe fez um ponto falso lá, porque eu tinha horror de hospital. E aí minha mãe, meu filho, vá para medicina, vá, não sei o que. Mamãe, eu posso ir para lhe atender, eu posso ser feliz. Aí não, vou fazer odonto, que é uma coisa que eu acho que eu não tenho que ir para o hospital, nem ver ninguém sofrendo, etc, né?
Não vê ninguém sofrendo. A sua visão, né, de cima Romântica, né? da coisa, eu não posso dizer o mesmo. Mas continue. Pois é, aí eu fiz medicina, fiz odonto, fiz na UFC e me formei em 96 e foi quando eu comecei a vir pra cá. Vim pra cá, aí morou no hospital, né, teve toda essa vida, veio junto com esse médico, Ricardo, né, que pegou esses plantões e foi crescendo. Que horas foi que chegou e disse, rapaz, vou ficar aqui nesse negócio. Vou morar, eu vou pagar, vou mudar minha residência. Quando eu fiquei 5 dias, né, na semana, aí em 2000 mudou gestão. Mudou gestão, eu saí da prefeitura. Lá, Joana, primeira gestão, não? Foi. Foi por aí? Não, eu tô dizendo assim, né? Se ele estava no Gutenberg, depois do Gutenberg foi quem? Então... Eu acho que em 99, por aí, eu montei meu primeiro consultório aqui, né? Puxa um pouquinho. Que era... Não, é só você puxar, você não precisa nem vir, né? É só você puxar. Pode puxar. Isso. Pronto. E eu montei meu primeiro consultório, meus amigos da época assim, rapaz, mas tu acha que vai dar certo? Não vai e tal. Que é ali onde é a padaria Trigos, né? Trigos, sim. né? Foi ali em frente ao Correios, foi. Sim. Aí... Sim. Foi o primeiro consultório fixo? Sim, o meu consultório particular aqui, no caso. Não, mas na Paraipaba, era o primeiro fixo, já tinha um que consultório. É o Dr. Luiz Carlos. Já tinha um consultório. Só não tinha o atendimento diário, contínuo, né? Não me lembro, mas mas eu acho que quem atendia todos os dias aqui, acho que eu fui o primeiro. Porque assim, é claro que vão se imaginar, mas fulano foi dentista, fulano foi... E aí eu queria que você explicasse essa questão do prático, né, que aí a gente tem a referência, José Maria, quem mais que era? Tinha outra pessoa, Horácio. Seu Horácio. Seu Horácio tinha o... Chegou a ter contato com eles? O seu Horácio, eu acho que eu conheci ele, mas eu não me lembro como. Mas eu me lembro que ele tinha até um problema na voz e tudo, né? É o pai do Antônio Ronaldo. Dentista. Seu Antônio Dentista, né? Que é o pai do Cabral. Sim, do Marcílio. E, assim, antigamente, como tinha pouca faculdade, tinha pouco acesso, hoje em dia, né, o mercado joga... Explodiu, né? O mercado assim, tem 300 faculdades, 300 cursos de odontologia, e todo dia sai das faculdades muitos profissionais. E o mercado, ele não... infelizmente... E antes era... E era o contrário antes. Então não tinha... A faculdade. Não tinha tantos cursos de odontologia, saía poucos. Os profissionais não gostavam de vir para o interior, entendeu? E aí, quem é que atendia essa necessidade? Os práticos. Porque a gente nasce com dente, né? Nasce não, né? Cresce, o ser humano tem dente, uma hora dói e uma hora arranca. Deus disse assim, né? Meu filho, eu vou lhe dar 2 dentaduras, a terceira tem que pagar. Porque aí o pessoal antigamente achava que o dente não valia nada, né? Sim. E hoje em dia a gente vê o quão precioso é um dente, né? Mas antigamente uma dorzinha de dente não obturava, extraía, né? Era. Tem uma cultura aí e a odontologia evoluiu muito para poder chegar onde a gente está. De preservar... Então, por exemplo, seu Horácio, Antônio Dentista eram práticos, né? Conhecido como prático. Não tinham formação acadêmica. Não tinha formação, né? Mas atuavam na área como prático, área, né? Naquela época tinha, só uma curiosidade minha, tinha anestesia? Assim, eles trabalhavam com isso? Podiam? Tinha. Não, poder, eu acho que só pode. Poder mesmo, né? Não pode. Poder não pode, Rapaz, né? porque o meu pai, a minha família, é histórico, viu? Assim, é histórico essa... Mas tinha. Tinha, né? Anestésico... Não arrancava no sangue frio também, não. Não. Né? Nesses vídeos que a gente vê na internet, sim. Aí o cara arrancando... O cabo do filme, né? Com alicate no bar, né? Nos filmes que botam um chip, né? O pessoal bota um chip no dente, só que o cabo vai... então me perseguindo, aí pá, arranca no dente, né? A maior naturalidade do mundo. Então pronto. Foi nessa época aí. E aí, montou o consultório ali onde é a Trigos. Sim. Lembra do primeiro cliente? Já vinha do hospital, né? Não sei, mas se eu não me engano, o Rodrigo foi um dos primeiros. Rodrigo Damasceno. Foi um dos primeiros. Pra mim, assim, eu não gravei assim porque... Não, claro. Também... se você me perguntar o cliente do ano passado, pra mim são todos ainda, são todos clientes ainda, sim. Né? E aí montou ali na Trigos, né? E em paralelo a isso, já tava... Como é que... Quando é que eu não sei se... Né? Hoje você é casado com a Karine. Sim. Que horas ela chega?
É agora ou espera mais um pouquinho? A Karine chegou justamente na época que eu tinha recém-montado o consultório. Esse da Trigos. Esse Então, da... Da Trigos ou da outra rua? Não, da Maria Moreira. Da Maria Moreira. Logo que eu montei meu negócio particular aqui, E como é que conheceu? eu conheci a Karine, eu acho que eu conheci no Beijo Frio. Aliás, Margarida, beijo frio. eu a via Foi comer muito lasanha. Não, eu a via muito passando, assim, eu só via ela passando, aí eu disse, que moça bonita e tal, mas ela é Sempre a referência. muito séria, né? Chega, a gente assim, mas é tão bonitinha, mas é tão boçal, né? Karine, mas ele. porque na época ela namorava e tal. E depois de uma... Nem cabimento, é o famoso não, nem cabimento. Não dava nem cabimento. E ela tinha um irmão, o Lourinho. Lourinho. E o Lourinho menino ia atender. Ela ia levar ele para me atender. Na época que era ali, sabe aonde? A clínica da prefeitura. Era do lado da Beijo Frio, quase na esquina. Acho que tinha uma... Sim, tinha uma casa de um portão. Sim, eu acho que era a Dona Fátima. Eu acho que era a Dona Fátima. Por ali, Dona né? Fátima. E aí, só sei que a Karine ia lá e eu ficava, olha, Espreitando, atendendo né? aqui. E ela era Um olho no dente, um olho no... né? E aí... Tá vendo como eu não confio em dentista? Eles olham pra todo canto. Quando não confia. Não confia. Eles olham pra todo canto. Não, aí ela era amiga da minha atendente, né? A dona Ângela. E aí eu só conversava assim com ela mesmo, não, explicando o tratamento do irmão dela e tal, mas sim, eu achava ela bonita, não puxava muita conversa também, que eu achava ela muito besta, muito convencida. E aí eu disse, não, também não vou dar cabimento, não. E aí um belo dia, a dona Ângela me disse assim, a Karine tá solteira. Aí eu, que legal. Informação útil. Que legal. Muito bom. Vou aumentar seu salário agora. Só pra se... Não era da prefeitura, era atendente da prefeitura, né? Ah, sim. né? Porque eu não tinha consultório na época. Sim, né? sim. E aí teve a dona Ângela fez, assim, dona Ângela, pergunta o que ela vai fazer e tal, não sei, só sei que ela tinha Dona Ângela formou o casal. Formou o casal. Aí tinha um evento à noite, lá na praça, aí parece que eu perguntei, saber se ela ia, ela foi. Eu não sei como, porque eu sou morro de tímido, né? Uhum. E aí só sei que ela estava lá, eu comecei a conversar com ela e tudo. E nesse dia eu segurei na mão dela, primeira vez, né? Ai, é o famoso pegou na mão na praça. Pois Ei, tem moral, viu, Karine? Tem moral. Pegou na mão na praça, tem moral. Aí pronto, assim, eu me lembro até hoje, assim, a emoção de pegar na mão. É interessante. Hoje em dia, ela tem que vir. Fica, né? Ela tem que vir para poder contar a versão dela. Contar a emoção dela. Pois é. E aí, pronto, aí eu acho que a gente namorou... E o pai dela? Não, aí eu muito envergonhado, né? Mas o seu Albani era tão legal que ele nunca me recebeu. Sempre me receberam como um filho lá e nunca botou nenhuma dificuldade. E ela também é muito independente ali, muito... As segura. Filhas, né? As filhas, muito independentes. Muito segura, né, de si. E pronto, aí a gente passou um tempo namorando, a gente foi morar junto e já casamos. Mas peraí, freia aí. E aí, consultório da Maria Moreira? Sim. Abriu. Abri. Em 2006, aí aluguel, às vezes tinha algum problema de infraestrutura. Às vezes um pequeno problema funciona como um trampolim para você... Você se agarra aquilo, rapaz, aproveitar esse embalo e vou. Pois é uma coisa que lhe empurra, né? Às vezes você pode achar que é uma coisa que vai lhe atrasar, mas eu vi aquilo como um impulso. Foi a mesma coisa que aconteceu quando eu cheguei e disse assim, rapaz, tenho que fazer uma casa. Eu não tenho uma casa, eu morava de aluguel aqui em Paraipaba. E aí eu estava numa casa que era cheia de probleminha, e eu disse, não adianta, eu não posso estar resolvendo esse problema dessa casa, porque não é minha. Não vou... E aí foi a mesma coisa com o consultório, tinha alguns problemas de infraestrutura e tal, e eu disse, não, eu tenho que ter alguma coisa minha. E aí, na época, eu tinha casado com Karine, eu nem me lembro, ou eu tinha casado, ou eu já estava com ela, a gente já estava junto. E aí o seu Albani me cedeu o teto daquele local lá, e aí eu construí o consultório. Que era colado com RD, né? Era. Que ali também era deles, uma época ele vendeu, né? E tal. E aí em 2006 eu construí lá. E
A gente tá junto até hoje, 22 anos, né? 22 anos, né? Por aí. Muito ano. E esse consultório de lá, e aí foi quando eu, pelo menos aí eu já identifiquei. Lá na Maria Moreira eu já não lembro, né? Já não me recordo. Já era asfalto quando chegou? Não. Na Maria Moreira? Eu acho que não. Calçamento. Né? Aquele calçamento, Isso assim, eu que é nem uma lembro. pedra aqui, outra ali, né? Você é promocional o casamento. Engraçado, é uma coisa tão comum hoje em dia, mas agora que você me fez essa pergunta, realmente era uma avenida daquela, sem calçamento, é impressionante. Eu vi ela sem o calçamento. Poxa. Eu fui pra Lagoinha comendo muita terra naquela pissarra, meu amigo. Caraca. Rapaz, você pivetezinho queria ir pra Lagoinha escondido dos pais, porque, claro, ninguém deixava um filho ir. E isso leva um choque aqui, vai morrer. Rapaz, Ingrid, sabe teve um dia que me deu um choque, assim, de eu dizer assim, meu Deus, em 2000 quando eu comprei o meu 4x4, foi o Troller, em 2019, eu acho, ou foi em 2018, eu nunca tinha ido além da orla de Lagoinha. Eu disse, meu Deus, quantos anos eu tô aqui em Paraipaba, eu não conhecia Lagoa do Jegue, eu não conhecia... Ah, é? Eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui tudo aqui... Essa vantagem eu tenho, porque eu conheço faz tempo. E eu não conhecia. Triste, andando a pé. Não Não era conhecia. de trola, não, viu? Foi a pé. Tudo certo aí? Entendi. Minha produção aqui é agilizada, viu? Pessoal, aproveita. Mas só dizendo uma coisa, viu? Eu não conheci de trola, não. Só conheceu bem, hein? Eu conheci de bicicleta a pé. Na época que você saía ali daquela lagoinha, descia aquela ladeira, que sempre foi ladeira. O material que reveste ela é que mudou, né? Foi calçamento, foi pista, foi tudo. Sempre foi ladeira. Menino, ir pra aquela Lagoa do Jegue a pé era sofrido, viu? Mas menino, né? Menino faz tudo. Esse adolescente na época. E aí, pessoal... Né? Chegando aqui, temos um brindezinho da Toque, que é uma camisa aqui do nosso Muito obrigado. do nosso patrocinador. Minha Diretamente. cor Tem um panfletinho. favorita. É sua cor favorita, a preta? Tem um panfletozinho que tá aqui. Só pra gente. Sim. Aí, não sabemos se cabe, porque o doutor Renato, né? Rapaz. Cabe. Rapaz. Show. Aqui o panfleto. Pode passar em frente. Pode passar. Isso. Pronto, pode entrar. Toque o panfleto da Toque, pessoal. Ó, câmera do Renato. Tá na câmera do Renato? Tá na minha? Aqui no centro? Pronto, pessoal. Ó, o panfletinho da Toque. Inclusive, a Toque, pessoal, tem o seu cartão próprio da loja. Só segurando, Renato. Tem o seu cartão próprio da loja, tá? Que você pode ir lá se você não possui um cartão de crédito. A Toque, através da parceria com a Forte Brasil, ela fornece, né, análise de crédito mínima, mas fornece um cartão de crédito que você deve estar recebendo aí na sua casa e que você pode utilizar o cartão de crédito, inclusive, em outros. O cartão de crédito é seu, você pode utilizar. Falar mais no microfone, né? Pode utilizar. Tá? Então, tem as taxas aqui, é claro que isso é um panfletinho, né? Eu acredito que as taxas ainda estejam válidas, mais de 1,65% a 4% ao mês. Quem tem aplicativo de banco, né, que rapidamente consegue fazer simulações, vão ver que essas taxas estão totalmente compatíveis. E tem, né, por exemplo, se você recebe, né, se você quer R$1.000 emprestado, você pode pagar até em 10 de R$ 121,90, claro, né, usando cartão de crédito. Aí dá toque. Passou o cartão, dinheiro na hora, Paraipaba, Paracuru, Trairi e inaugurando agora, nos próximos dias, Itapajé. Tá bom? Nosso patrocinador que mandou um brinde aqui pro doutor Renato. Então, estávamos falando aqui da Lagoinha, né, desse consultório. E aí, que horas esse consultório migra lá para 2006. Assim, aí... Domingos Barroso, né? E aí eu vendo alguns problemas lá de estrutura e tudo. E vendo aluguel e tal. E eu disse, não, preciso ter alguma coisa minha. E aí foi nessa época que em 2006, migrou, eu fiz aquela nova... E começou a atender em cima, né? Que era só... Eu lembro da Janete. Janete foi na época da Maria Moreira e passou algum tempo lá. Pronto, tá vendo? Eu sou antiga. E aí depois, teve a Janiele. A Sim. Janiele foi trabalhar no CEL. Janiele fez um curso muito estudiosa. No céu! Obrigada. Com os anjos. Não, o céu é Centro de Especialidades Odontológicas. Pelo amor de Deus, doutor Renato, prepara a gente na hora da informação dessa. O cara soltou no céu, pelo amor de Deus, será que morreu?
Gente do céu, Ave Maria, sério mesmo, deu uma palpitação aqui quando ele falou que ele falou numa tranquilidade. Vocês viram a tranquilidade que ele falou no céu. Inclusive, também fiz o tratamento no céu, setor público, muito bom o atendimento no céu. Pois é, aí ela saiu, a Jéssica entrou, a Jéssica passou 12 anos comigo, e agora, no começo de janeiro, ela teve que sair, né? E assim, uma característica que não sei se você percebe, mas todo mundo percebe. Já está com uns anos de mercado, já está atendendo. É uma característica sua. Minha? Assim, um feedback que sempre recebe, uma característica sua ali na sua profissão. Geralmente o pessoal diz que quem vai lá diz que os medrosos sempre gostam de ir lá. Diz que eu tenho a mão leve. Tem a mão leve, né? Já eu tenho muitos clientes medrosos, assim, que são muito fiéis. Tipo eu, né? Tipo eu, morto dentro das calças, entendi. Um pouquinho, um pouquinho mais. Um pouquinho, né? Não, mas acho que eu aprimorei essa minha habilidade de ter receio do dentista. Eu acho também que eu como paciente, eu sempre fui muito medroso. Eu só vim agora, depois de um tempo pra cá, que eu, quando eu vou num colega, eu consigo fazer alguma coisa sem anestesia, porque na hora que eu sentava, eles não, mas tu vai fazer só uma coisa, anestesia. Eu era muito tenso. Me anestesia na recepção, se possível. E aí eu acho que por conta disso, eu sempre ficava com isso na cabeça. Disse, não, se ele for igual a mim, eu já sei o que é que ele está sentindo. Aí eu... Entendi. Eu tenho muito essa referência. E hoje, né, os dentistas, eu fui em outros dentistas, fui para Fortaleza, fui em outros dentistas. E assim, para mim, dos profissionais que eu tenho contato, assim, foram os que eu percebi, eu acho que por conta justamente da faculdade e tudo, né, que veio a profissionalização da área, essa é a minha visão, é que eu vejo, assim, que foi muito brusco os novos profissionais. São realmente muito preparados para conversar, né, tipo assim, claro, existe profissional bom ou ruim, né, em todo canto tem. Hoje em dia, o que eu acho assim, tudo tem os prós e os contras com relação à minha época, por exemplo. Na minha época, se enfatizava muito a técnica e pouco, vamos dizer, o marketing ou essa lida com o paciente em termos de negócio, até financeiro mesmo. Hoje em dia eu percebo o oposto. Eu percebo assim, que tem uma ênfase muito grande na história do marketing, e algumas vezes deixa um pouco a desejar na parte técnica. Então, às vezes eu vejo, na época que eu estava fazendo minha especialização, eu acho que hoje nem pode mais, mas tinha uma pessoa lá que não era nem formada ainda fazendo a especialização. Então, assim, quando eu decidi fazer a especialização, eu já tinha... Qual é a sua especialização? Em ortodontia. Né? O que é ortodontia mesmo? Ortodontia é aparelho para corrigir a posição dos dentes e tal. Mas eu via que não que a minha forma de pensar seja correta, mas é uma coisa que para mim faz mais sentido. Você atende um certo tempo, você vai... Porque às vezes você sai da faculdade um pouco inseguro, um pouco cru, isso é normal, todo mundo sai assim. Uhum. E aí você vai pegar uma vivência, uma maturidade profissional para depois você... Aquela informação que você vai fazer ali, você vai absorver mais coisas, vai ser mais útil, você consegue extrair mais coisa dali. Do que aquela pessoa que às vezes eu via, estava fazendo uma especialização sem nem estar formada ainda. Você é outra pessoa, né? Formado. Quando você é graduado, que você chega numa especialização, já teve. É aquela história que eu te disse. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com aquela insegurança. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? E por esse lado aí, mas assim, é uma percepção muito particular minha, muito pessoal. Eu vejo hoje em dia muito Instagram, muita gente, muitos profissionais postando no Instagram, de todas as áreas, não só na odontologia. Não é uma característica do nosso tempo, né? E eu sempre tenho assim, um certo cuidado qual é a imagem que você vai estar... Não, de não ser uma casca vazia. Sim. Não ser um produto que não tenha conteúdo. Sim. Não seja aquela coisa assim muito artificial, muito... Porque ali no Instagram ou numa rede social,
de certa forma, você pode ser um personagem X que Sim, sim. Não, isso é muito válido Não é? e essa sua preocupação, esse seu cuidado não é só seu, não, né? Isso é antigo, é tipo assim, é você ser, né? Você ser, e aí profissionalmente falando, você mostrar ao profissional que de fato você... eu acho que assim, você tem que ser você tem que ter conteúdo. Não adianta você postar 1000 posts, olha como eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e... Tem que entregar o serviço, né? Na hora, Tecnicamente entendeu? tem que corresponder aquilo ali, não pode ser só post do Instagram, né? E o que você mais gosta de fazer na profissão? Na minha profissão, atualmente, o que eu gosto mais de fazer é transformar um sorriso, assim... Por isso que eu comecei a ortodontia, porque a gente pegava alguma coisa... Angeline foi sua cliente do dente aqui, que puxou e a parelha sofreu, viu? Sofreu. Angeline Paiva. Sim. Mas Ave Maria transformou. A Angeline tinha duas presas. Ela tem um sorriso muito bonito. Duas presas levantadas aqui, não sei o nome técnico, né? Mas tinha duas presas aqui pra cima. Ela sorria sempre bem... Quando você tem um sorriso... Assim, quando eu comecei a ortodontia, eu via muito isso. Eu achava assim um poder incrível você conseguir mudar totalmente as feições de uma pessoa. Hoje em dia, só que a ortodontia é uma coisa muito demorada, né? Que depende também do cliente, né? A história da manutenção, né? Metade é o dentista, metade é o cliente. Mesmo assim, é como se fosse uma planta que você vai plantar e você está regando. Todo dia você está vendo ela crescendo um pouquinho e tal. E aí, de repente, eu comecei a fazer essa parte estética que é assim, ó, bum, é na sua frente ali. Que é o famoso... Famigerado. Famigerado, são as lentes de contato dentais que chamam, né? Pela espessura delas. Já faz essa prestação de serviço. Sim. Aí a transformação na hora ali. Aí tem a harmonização facial, botox. Isso tudo você faz. E aí, o que é que você, hoje, listando mesmo, de fato, o que é que você hoje... Não, em 2017, eu decidi assim, eu quero, 2016 para 2017, tinha algumas coisas que eu não fazia, porque sempre eu sou assim, Ingrid, eu não gosto de fazer o que eu não gosto. Eu tentava me ater às coisas que eu fazia bem, que eu gostava de fazer. Por exemplo, se tivesse uma cirurgia de terceiro molar que eu não gostasse de fazer, mesmo se eu soubesse fazer, eu disse, não, eu não curto isso, sei lá. Puxa, pode puxar. Não vou fazer. Precisa, isso, não mude a sua coluna, não. Pronto. Você pode puxar. Pode puxar pra eu você. não vou fazer uma aqui, coisa. Alto. Isso. Pode puxar. Isso. Eu não vou fazer uma coisa que eu não curta. Não tem afinidade, né? E aí, só que qual era o problema? Às vezes, alguns clientes meus, doutor, me dê aqui uma solução pro meu problema. Aí eu tinha que indicar, o cara ia pra Fortaleza, algumas coisas e tal. Aí nessa época eu disse, não, eu quero fazer tudo aqui no meu consultório. Tudo que a pessoa precisar. Porque eu como cliente, por exemplo, eu vou no médico. Você precisa fazer uma endoscopia. Não é só uma questão, doutor, sua visão aí, às vezes, né, tipo assim, você quer, a pessoa quer fazer tudo, não sei o quê. Rapaz, além de tudo, é uma prestação de serviço à comunidade. Inclusive, você está aqui por isso, Sim. É um prestador de serviço. Já pensou, eu não preciso nem dar esse exemplo, reforçar, você com uma dor de dente, ou querendo fazer, seja se é um tratamento, enfim, você buscando um serviço e você ter que se deslocar, né, tipo, para Fortaleza, que tem todo um custo, enfim, tem toda uma história. Quem mora no interior sabe que o deslocamento para ter uma prestação de serviço, sabe a burocracia. Então, assim, profissionais como o doutor Renato, não é só o dinheiro, não tem como ser só o dinheiro. Né? É uma prestação de serviço que está fazendo a comunidade. Né? Quando você é um profissional, por exemplo. Tem mais alguém que hoje faz botox aqui, por exemplo, que faz uma harmonização, que faz uma lente? Não sei. A gente não sabe, né? Eu não sei. Eu particularmente. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Assim, é como eu te disse, eu foco muito no meu serviço. No seu, né? Eu não fico. Mas a partir do momento que, assim, pode existir, inclusive comentem, tá? Quando sair, né, o vídeo e tal, comentem se tiver esse profissional pra gente buscar também. Mas é muito importante você ter a prestação de serviço no local. Isso fomenta o local, né? Assim, na época que eu cheguei em Paraipaba, eu acho que tinha 1 ou 2 farmácias, não tinha metade das coisas que a gente tem hoje. Não tinha delivery.
Lembra aí um tempo atrás como era aqui, até Sim. em termos de comércio. Eu E acho até a sua entrega, né? Que você falou que assim, a gente não tem 100% de certeza, porque eu precisaria consultar, né? Fazer o levantamento histórico da cidade, todos os profissionais da área. Peço perdão se a gente não está reconhecendo alguma coisa, a gente corrige no próximo vídeo, alguma coisa assim. Mas as informações que a gente tem agora. Então, se a gente fosse até esses meninos, nem os programas saíam, né? A gente não conseguia conversar porque a gente não conversa. Mas o doutor Renato foi o profissional que a gente identifica até então, que ofereceu a prestação de serviço contínua de forma privada, né? Porque o público, você sabe que tem o horário, tem o dia que o dentista vem, né? No setor público, assim, o dia que a especialidade está na cidade. A gente já tinha outros dentistas. Como eu morava aqui, né? Já tinha outros dentistas que não moravam aqui. Então, por exemplo, o dentista atende dia de segunda e quarta. O doutor Renato foi aquela pessoa que, se você liga... Já atendeu de madrugada, assim? Umas urgências? Eu não atendi, nunca eu gostei de atender por questão de segurança. Sim. Porque eu achava complicado e a gente sempre escutava falar um cara que liga dizendo que tem dor quando você chega lá, é um assalto, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Mas eu cheguei a atender de domingo. Sim. Sim, As emergências, né? Você acredita que eu peguei uma máquina, na época da Maria Moreira, que eu tinha um consultório lá, eu peguei uma máquina, uma câmera fotográfica. Sim. Empresta, então foi no ano deve ter sido em 2003, por aí. Eu peguei uma máquina, uma câmera, era Dental Eye, o nome dela. Eu não me lembro, era uma marca zona aí, conhecida, não sei se era Canon. E aí eu atendia os pacientes, porque eu pegava emprestado do meu amigo, só podia para me registrar uns casos mesmo. Acho que foi a primeira vez que eu comecei essa história de fotos, né? Uhum. E aí ele só podia me emprestar eu tinha acesso num domingo. Sim. E eu atendia no meu consultório domingo. Entendi. Mas aí com o tempo eu vi que não valia muito a pena, né? A gente também tem que respirar, senão na segunda-feira você tá com a mente tá sem fôlego, né? Tá com a mente muito cansada. E o que a gente tava falando? A gente voltou, né? A gente tinha formado consultório, já tinha formado Carim, já tinha casado, e aí eu acho que a gente chega um pouco, talvez, nos filhos. Já tá chegando nos filhos. Qual é a sua idade do mais velho? O Juan nasceu em 2005. 2005, então. Ele já tem quantos anos, assim? 2005 vai fazer 17. 17, né? E a Luna? Vai fazer 15, dia 28. Amanhã, né? É 28? Amanhã? 28. Amanhã, 28. Olha aí. Amanhã. Feliz aniversário, Luna. E como foi a chegada? A gente estava falando, na verdade, do que você mais gosta de fazer, aí a gente enveredou para o seu serviço. Calma, Luna, aguarda, filhos. Seus serviços, né? O que você tá... Aí você foi em 2017... Pronto, aí eu decidi que tudo que precisasse fazer do pinico à bomba atômica, eu faria no consultório. Sim. Justamente... Fez a bomba atômica? Ainda não precisou. Ainda bem, graças a Deus. A história de guerra aí é até bom. E aí o que é que eu fiz? Eu chamei colegas... Parcerias, né? Parcerias para fazer alguma coisa que eu não me sentia bem fazendo. Por exemplo, eu não gosto muito de fazer cirurgia de terceiro molar no meu consultório. Na prefeitura, por incrível que pareça, às vezes eu faço. Mas no meu consultório eu não gosto. Né? Porque assim, na prefeitura eu estou vendo a pessoa ali com dor... Eu tô vendo assim que... Necessidade, né? Se não for você, exatamente. Talvez não tenha, né? E aí... Não faz para ganhar dinheiro, né? Faz para ajudar o outro. Exatamente. E assim, ir no consultório, como é uma coisa diferenciada... Você na prefeitura hoje é concursado? Sou concursado. Desde 2006. Legal. Na prefeitura de São Gonçalo, do Amarante. Sim. E eu chamei o meu colega Gerardinho, que a gente chama, e ele faz algumas coisas que eu não faço. E tá dando muito certo essa parceria. E tudo que precisar em termos de odontológico, a gente faz aqui. Já atende, né? Assim, os carro-chefes. Carro-chefe, hoje em dia, ortodontia. É a parte de harmonização, que é botox, preenchimento de lábio. É a parte de estética. Assim, hoje, atualmente, assim, a parte que me dá mais prazer de fazer é a parte estética, né? Fazer um sorriso novo, assim. Entendi. Na hora. Recuperar, né? Muitas vezes é recuperar, às vezes é um ajuste, mas muitas vezes é recuperar. A gente diz assim, um sorriso novo no sentido que a pessoa se transforma. Sim. Né? Devolver, né? Aquela autoestima, a pessoa se sentir bem, a pessoa... Inclusive, não dá não pra gente espelhar aí o Insta dele tem umas situações legais. Uma ou duas, se der, tá? Enquanto a gente fala.
E então, né, hoje em dia eu penso muito nisso. Eu penso assim, na pessoa não precisar se deslocar até Fortaleza para resolver alguma demanda, né? Isso no consultório da Domingos Barroso. Da Domingos Barroso. Até hoje, né? Sim. Legal, bacana. E aí veio os filhos, né? Já caminhando aí mais para ver os filhos. Como foi esse desafio, assim, ser pai? Rapaz, eu costumo dizer Em breves palavras, porque ser pai não... Então, tem uma frase que resume tudo, como é ter filhos. Ter filhos é como a gente jogar videogame. A próxima fase sempre é mais difícil. Vem o chefão no final. Ainda não cheguei no chefão, espero que ele não chegue tão cedo. Mas basicamente é isso. Quando a gente tem um filho que ele tá engatinhando, a gente diz assim, meu Deus, não vejo a hora dele ficar maiorzinho para não botar o dedo na tomada. Aí ele tá maiorzinho, já aparece outro problema mais complicado. Aí a gente diz, não vejo a hora desse menino deixar de ter essa demanda aí, ele vira adolescente, outras... Doutor, ouvi dizer que a sua... Ouvi dizer não, né? Assim, até com todo o respeito da situação, que isso deve ter sido... Mas assim, eu não vi, eu soube. E aí você pode dizer, Ingrid, pode mudar o assunto, porque não é verdade. A sua casa pegou fogo? Foi. Como foi assim? Rapaz, pense num estresse grande. Mas eu sou muito... A minha vantagem... Não, mas pegou fogo mesmo, Pegou. né? Não foi aquela labareda da... Não. Mas, graças a Deus, as pessoas de Paraipaba, elas foram tão solidárias que eles resolveram o problema antes que se agravasse mais. Eu estava indo para Fortaleza um dia de domingo, e o meu ar-condicionado do meu quarto, ele fica em cima da cama. E aconteceu um surto de energia que a Enel, depois teve o desplante, a cara de pau de dizer que foi um curto-circuito que deu no meu ar-condicionado que foi para a rede e não o oposto. Então, não me indenizaram de nada. E eu estava ali, eu tinha acabado de passar por São Gonçalo e eu recebi um telefonema. A Karen, todo mundo? Todo mundo comigo, a gente ia pro cinema. E aí eu recebi um telefonema dizendo que estava pegando fogo. Acho que foi a Viviane que me ligou e disse, doutor, volte, sua casa está pegando fogo. Eu pensei que ela estava brincando. Agora imagina como é que eu vim dirigindo de São Gonçalo até aqui sem saber o que estava acontecendo. E enquanto que eu ia me concentrando, eu disse, Karen, tente resolver, tente ver porque a casa é trancada e as pessoas dizendo que estava saindo muita fumaça, né? Uma coluna de fumaça muito alta. E a gente disse assim, não, deve ser alguma... A gente pensando em alguma coisa pequena. Sim. E aí as informações que passavam para a Karen era, não, realmente é um incêndio muito grande e 25 minutos, né? Do São Gonçalo para Paraipaba. Sim, e o problema é que a gente tem 2 gatos e 2 cachorros. Eu já estava pensando na cena quando eu chegasse. Estaria só as colunas da casa e os esqueletinhos ali tudo preto. Aquela sensação. Não tem como. É trágico, né? Tipo aquele esqueleto de Pompeia, né? Sim. Aquele tudo. E aí sempre só enterrado nas cinzas. Tem aquele ditado russo que diz assim: você sempre deve esperar o melhor e se está preparado para o pior, né? Então na minha cabeça eu achei aquilo. E o que foi que aconteceu realmente? Pegou fogo. Estava tendo alguma coisa ali no meu vizinho do lado que as pessoas viram e pularam um muro, arrombaram o portão. E minha casa é muito reforçada, até para entrar dentro da casa para conseguir fazer alguma coisa foi muito difícil. Mas conseguiram arrombar as grades ali, entraram e o incêndio se manteve só no meu quarto, né? Porque as paredes eram revestidas e eu acho que, de certa forma, conteve. Fez um forno, né? Ali. Sim, isolou, né, as paredes. Uhum. E aí algum anjo da guarda pegou os gatos. Eu acho que foi a Jéssica, filha da dona Miriam. Sim. E outros pegaram os cachorros. E quando eu cheguei lá, estavam alagados. Porque, assim, não é o fogo. A fumaça mataria. E assim, mas quando a gente chega do lado de fora, a sensação que tinha destruído tudo lá dentro, né? E aí, quando a gente chegou lá, já tinham alguém... O pessoal... Eu agradeci muito na época, agradeci no Instagram, agradeço novamente. Sempre que eu me lembro, eu agradeço. Todos os meus vizinhos, todas as pessoas de Paraipaba que ajudaram, que tinha um batalhão de gente lá dentro. Não sumiu uma caixa de fósforo.
ninguém mexeu em nada. Eu cheguei lá, as pessoas, a casa conseguiram chamar aquele carro de água, carro-pipa, né? Parece que já estava no ponto e já estava cheio d'água e conseguiram apagar, né? E eu cheguei lá, muitas pessoas, até o Renato estava lá sem blusa, botando o rodo, botando água, porque a água tava lá, a casa estava lagada de coisa, e muitas fotos boiando e naquela noite ali, mas eu tranquilo assim, agradecendo porque poderia ser pior e tal, mas aquela noite ali foi uma noite particularmente complicada, porque a gente não tinha onde dormir. E eu fui dormir com os meninos, quem me ofereceu um teto para dormir foi o Henrique Lobo. Uhum. Ali na casa dele, ali que fica de frente à pracinha do hospital. Que barra, hein? E ele ficou comigo foi muito parceiro. Ele ficou comigo até a noite caindo e não tinha energia, escuro lá, e ele ficou lá enxugando as fotos comigo. E eu enxugando aquelas fotos, foi passando um filme, né, da minha vida todinha. E aí, pensando nessas conexões, já indo aqui para os nossos... E aí chega, não sei se o Henrique Lobo, né, é envolvido com isso, mas aí chega, você hoje é o presidente? É o pessoal que... Como é o nome? Não, mas diga, rapaz. A gente, assim... Não, diga o cargo. Presidente do... 4x4 Paraíba. Ai, vê se o quê, menino? Nessa pandemia a gente viu muito, né, esse movimento das pessoas, né? Justamente por não poder aglomerar. Vai e faz. Só passando... Antes do 4x4, vamos só mostrar um resultado. O doutor Renato, gente, também, né, tem múltiplas habilidades aí, é um cara que gosta das câmeras, que, enfim, tem, além de profissional, alguns resultados aí bacanas, como ele fala, de transformar, né, fratura de 2 incisivos centrais, né, essa é uma criança. Caiu com o rosto no chão. Essa aí foi, passa mais um pouquinho, não tem como, tem que aguardar. Não, tem uma barra. Olha aí, ó, volta lá, vai no começo... Disse numa transformação de sorriso, né? Voltando, pra gente ir pro... Hoje ele é presidente da o quê? 4x4 Paraipaba. 4 Paraipaba, mas que não é só Paraipaba, né? Hoje em dia eu vi uma frota de vocês, o povo de todo canto. Né? Não, assim, o grupo é daqui. Sim. Mas só que a gente faz alguns passeios e abre. E o povo se emenda, né? Tudo. Rapaz, Palio não vai, não? Dessa assim, vai, até vai. Tendo quem fuge com a coleirinha, como a gente diz, uma coleirinha vai em todo canto. Coleirinha vai, né? Olha aí as fotos. Inclusive é fotógrafo, né? Dentista, fotógrafo, faz pinico, bomba atômica, né? Inclusive, aproveitar essa história de fotografia, puxar o saco aqui do Miquéias, porque o Miquéias é de uma generosidade assim que poucas vezes eu vi manifestado, né? E uma vez eu disse assim, Miquéias, eu preciso fazer umas fotos de um caso lá, tu me empresta um... Não, ouvi dizer que ele empresta pra todo mundo esse negócio, só pedir, chega ela bate. Eu falei, tu me empresta um flash, rapaz, o homem só faltou levar lá pra mim. Só faltou flashear lá pra tudo. Sim, assim, nem titubeou, sabe? Aquela pessoa assim, que muito prestativa. E eu sou assim, eu sempre... Às vezes, quando uma pessoa me faz mal, eu esqueço. Mas quando alguém me faz bem, eu nunca esqueço. Importante. Gratidão, né? Essa é a gratidão. E como é que começou essa ideia aí? A brincadeirinha? Quem é mais? O senhor é presidente, os associados? Não, senhor, não tem jeito, doutor vira senhor. Não, é assim. Quem são os associados? Esse negócio de presidente, isso aí é brincadeira do pessoal. Mas é porque eu criei o Grupo, Instagram, né? Eu criei o Instagram. Que uniu, né? Eu criei o grupo do WhatsApp e tal, aí o pessoal brinca. O arroba do WhatsApp? Porque presidente não tem salário. Sim. Quem é mais nesse grupo? Aí a gente tem o Gustavo, Digipaper. da Digipaper, a gente tem o Emanuel do Cartório, sim. A gente tem o Alcântara, ali da... Centro das Construções. Casa Nova. Tem o Nonato, temos o Wagner, que trabalha com os Camarões, a gente tem o Eduardo, que trabalha no Brasil. Então, assim, tem tanta gente que eu tenho medo até de esquecer que... Não, é só pra alguém. gente... Mas tem muita gente bacana. E a história do off-road é aquela história para a gente descansar, desopilar. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito... O que é chique para mim é eu estar de pé descalço numa praia num fim de tarde. Às vezes eu vejo o pessoal postando foto no Instagram...
Ah, que restaurante chique, hoje eu vim jantar aqui. Para mim, o restaurante mais chique que tem, se estivesse na luz da lua, com uma vela ali, numa lagoa, assim... Com a muriçoca também? Não, aí tu já esticou demais. Mas, para mim, assim, eu gosto muito, assim, desses momentos. Para mim, é uma coisa, assim, que recarrega minhas baterias. E aí, qual era a dificuldade que eu sentia? Aqui na Paraipaba, eu só via eu andando. Eu não via... Rapaz, eu vou pegar um besta pra andar comigo também. Era. Aí eu não via gente, outras pessoas, às vezes, assim, rapaz, hoje eu tô com vontade de andar, porque assim, no off-road, não é muito legal você andar só. Sim. Porque sempre pode acontecer você atolar, ou um pneu Um imprevisto, né? Um imprevisto. E Você em cima de uma duna assim não é muito legal não, né? o espírito do off-road sempre é não deixar ninguém para trás e sempre que possível a gente ajudar, né? Então, assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu ajudei ali na Lagoinha, quantas vezes eu puxei, quantas vezes os meus amigos puxaram, quantas vezes eu fui puxado, fui ajudado também. Uhum. Então, aí eu senti essa necessidade de ter mais gente com esse mesmo pensamento. Eu não tinha muita gente para andar aqui, eu ia lá para Taíba, andava muito lá, mas a partir do momento que juntou um, juntou outro fulano comprou um 4x4, outro comprou e tal. E aí a gente foi aumentando e hoje a gente combina uns passeios. Eu vi que teve um negócio aí para Icaraí que foi bem movimentado, né? Foi Icaraízinho Diamontada. A gente começou com o Gustavo, da DGP, disse assim, pois vamos alugar uma casa lá e vamos tal dia. Aí aquela coisa meio de brincadeira, aí 5 pessoas disseram que ia. Quando a gente piscou o olho, que abriu de novo, já tinha 25 Tem que alugar um hotel. Tinha 25 carros. E aí é uma responsabilidade pra gente, que a gente nunca tinha feito aquilo. Como é que a gente ia administrar as pessoas? Tinha muita gente que não tinha experiência. A gente fica sempre com aquela responsabilidade. Mas deu tudo certo, foi uma maravilha. A gente curtiu demais, foi muito bacana. A gente conheceu as conversas, uma interação, né? Comunidade, né? Até aproxima mais, né, a gente. Com certeza. E juntamente com essa paixão do off-road, como eu sempre já gostava de foto, né? Eu comecei a fotografar em 2006, tirando essas coisas que eu fazia com essa câmera de odontologia, mas acho que a primeira vez que eu bati mesmo uma foto, que eu fiquei editando, aí aprendi a mexer no Photoshop de baixo para cima, de cima para baixo, tudo que você imaginar. Por quê? Porque quando eu era pequeno, sempre gostava de gibi, de historinha em quadrinho, né? Revistinha. No meu tempo é revistinha, esse negócio de super-herói, eu tinha coleção da DC, Sim. enfim, da Marvel. E eu batia minhas fotos com uma Canon, e comprei uma câmerazinha Canonzinha no Shoptime. Sim. E aí eu batia umas fotos, aí botava um fogo saindo da minha mão, Aquelas coisas, edições, né? bem loucas, Sim. psicodélicas. E aí aí eu comprei uma câmera mais profissional em 2009, comprei uma Nikon. E aí eu comecei a fazer umas fotos de paisagem, essa paixão, né? de paisagem e tal, eu gostava muito. E aí quando eu comecei o off-road, assim, rapaz, tipo, você tá num canto lindo, maravilhoso, o celular não dá conta de captar. Não abarca, não. Não abrange, né? Não captura aquela beleza. Nem a câmera né? captura o que você tá vendo ali, mas pelo menos ela diminui essa Aproxima, distância. né? E aí eu comecei a focar muito e hoje em dia, assim... Faz isso de forma profissional em algum momento? Também. Às vezes, Profissional que eu digo é ganhar dinheiro com isso. Hoje, atualmente, sim. Às vezes o pessoal vai fazer um passeio, me contrata, como vai ter um passeio... vai ter um passeio agora do Pecém para Curu. Aí o pessoal me contrata, como eu me identifico muito com essa tribo do off-road. A fome com a vontade de comer, né? Sim, aí eles me contratam para fazer umas fotos do passeio e eu vou junto com eles também. E junto duas coisas que eu gosto, né? Fome com a vontade de comer. E aí, também a gente faz uns quadros lá, por exemplo, eu bato a foto do seu carro, uma foto bacana, e você, poxa, que legal, mas só tá ali no celular é muito diferente de você ver uma foto de 1 metro, 1,50 m. Sim. Aí, às vezes, algumas pessoas pedem, né, também. Legal. E aí... Sensacional. Que história, né, e off-road, comunidade, enfim, envolvem coisas maravilhosas, doutor Renato. E já caminhando aqui para os nossos minutos finais, lembrando, né, reforçando aí o nosso patrocinador, o Toque, passou
Passou cartão, dinheiro na hora. Passou cartão, dinheiro na mão. Acho que é o slogan, o negócio conhecido, né? Passou taxas super adequadas ao mercado, tá? Super baixas, né? Assim, do ponto de vista desse tipo de ramo. Lembrando que é um serviço totalmente legalizado, tá, pessoal? Nota fiscal, faz tudo direitinho, uma fintech que une aí serviços, né, financeiros com tecnologia, presente hoje em Paraipaba, Paracuru, Trairi e chegando em Itapajé. Super abraço, Tiago e Eugênia, super obrigada aí pelo apoio, começando aí a partir desse vídeo, começando a nossa empreitada como patrocinador. Doutor Renato, e aí, né, diante de tudo que viu, Sobral, Centro, as irmãs, as mães, né, a família, hoje Karine, né, uma querida, filhos, 2 filhotes, feliz aniversário, Luna, né? Vamos deixar registrado. Ser filho, né? Ser filho é um negócio como das fases, é cada vez mais... É um videogame, a né? próxima fase sempre cada vez mais difícil. Aí já tá, né? Quer queira, quer não, é a liga, é uma das ligas aí hoje dessa comunidade, que daqui a pouco pode viver sem o Renato, mas que né, nasceu também dessa ideia, né? Não é só o Renato, mas que tem todo mundo. O que é que você deixa aí de inspiração, por exemplo, para a aluna que aí, 15 aninhos, lembrando do Renato, o cara que improvisava com 15 aninhos, né? A aluna, ela tem muita coisa parecida comigo, né? A gente sempre tem essa história de... Eu tenho essa necessidade de foto e tudo, porque eu sou um desenhista frustrado. E a aluna, hoje, ela pinta quadros que eu não sei como é que ela aprendeu sozinha, pinta mesmo. E assim, o recado que eu deixo para eles, para meus filhos... E para os filhos dos outros. É sempre ser uma pessoa... O meu maior orgulho é que eles sejam pessoas boas. Independente do que eles sejam na vida, mas que sejam pessoas assim, de caráter. É a minha principal mensagem para eles. Importante. E que é válido para todo mundo, não é nem filho, é papai, filho, irmão, tio. Porque a gente hoje em dia a gente vê tanto reforço para umas coisas que não são legais. Reforço negativo, né? Meu filho, você achou tal coisa, por que você devolveu? Por que não ficou? Por que não trouxe para cá? Certas coisas que a gente vê hoje em dia, que eu sempre digo para eles, assim, olha, sejam bons. E eu cobro eles disso, né? Eu sou capaz dele fazer uma coisa errada. Sim, mal comparando. Às vezes um professor chama no colégio, tem pai que vai brigar com o professor, por que ele está chamando? Mas não, eu sou totalmente a favor do professor. Pode brigar. Se ele tiver errado, briga. Agora, se ele tiver certo, não. Eu tô do lado dele até contra a Rússia, um leão, um dragão que vier, eu tô do lado deles. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Espero poder contribuir aí com a sua história e deixar esse seu registro. Que fique aí, você que é profissional aí, né, do audiovisual, né? Tá próximo aí da nossa área também, tá dentro aí, imerso da nossa área. Espero que isso fique como registro para sua vida, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigadão e até a próxima.